Amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse debate. Obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai deixar o like e se inscrever no canal, caso goste da minha explanação. Mas principalmente eu queria que você debatesse comigo, deixando teu comentário aí no espaço reservado aos mesmos. Isso é muito importante porque eu quero saber o que você está pensando, porque eu não vou guardar toda essa minha reflexão para mim mesmo. Todos vocês sabem que esse é um canal de reflexões e não de informações. No entanto, por algumas vezes, para que você permita às pessoas que reflitam contigo, você precisa então compartilhar as informações que você tem a respeito do Flamengo, a respeito do futebol, então até a respeito da vida. E na tarde de hoje, essa informação compartilhada, e eu queria te dizer que desde ontem as pessoas já falam sobre isso, aí eu também não sei quem falou, eu não posso dizer a vocês que seria algo proveniente de X ou Y, porque eu não tenho muito tempo para poder averiguar de onde emanam as informações, mas posso dizer para vocês que em alguns grupos de WhatsApp de pessoas lá de dentro da Gávea, realmente essa informação circula e eu não tenho nenhuma dúvida que ela é verídica. Se virar o belga para o Flamengo ou não, é uma outra questão, apesar de que alguns jornalistas lá na Europa já dão como certa essa transferência. Se virar ou não, eu não sei. Obviamente que tudo isso depende de negociações e no caso desse jogador, quiçá, muito complexas. Mas que o Marcos Braz e o Bruno Spindel estão atrás, com a bênção do Landim, do belga, para que integre o Flamengo ainda esse ano, isso aí é verdade. Aliás, não me surpreende em nada, porque eu me recordo que quando o belga deixou o Flamengo em 2022, você se recorda, ele tinha ali um preço de passe estipulado, um valor que era muito alto e que o futebol que ele apresentava à época não explicava ou não justificaria que houvesse esse pagamento. Na época, vocês se recordam, era um jogador controverso, aliás, no meu entendimento, é um jogador muito controverso, mas eu não me refiro apenas ao fato desse jogador ter errado bizonhamente e entregue o título da Libertadores de 21 ao Palmeiras, naquela jogada fatídica, que vocês sabem muito bem qual é, e eu me lembro dela todos os dias. Não me refiro a isso, eu me refiro ao futebol que ele realmente apresentava, inclusive com substituições do intervalo e até banco de reservas mesmo para esse jogador. Logo depois, vocês se recordam, houve aquela controvérsia toda, o Landim foi voto vencido, por mais que ele fosse presidente, os seus pares, muitos deles foram contrários à contratação do jogador e ele acabou sendo vendido então para o Fulham. No Fulham, para mim, ele teve atuações discretas, mas as pessoas sempre usam superlativos para poder definir as atuações do belga e as características do próprio jogador. Para mim é um jogador que é recheado ali por uma estratégia de marketing de uma grande empresa que não brinca no mercado. Afinal de contas, o empresário dele realmente é famosíssimo, ele é muito bem estruturado na carreira em função, óbvio, das estratégias que a sua equipe dispõe nas mídias. Ele consegue realmente transformar um erro colossal como aquele em algo positivo para ele e até atenuante também. Você se recorda do Zinho ali falando que ele havia sido o melhor jogador da partida. Eu queria te dizer uma coisa, você vai deixando o teu like aí. Eu
sou um ser humano, eu acerto, eu erro, e eu tenho a capacidade de perdoar, e gostaria que essa capacidade de perdoar ela fosse executada por todas as vezes, mas eu sou humano e preciso dizer a vocês a verdade. Fica difícil para mim perdoar, fica muito difícil, porque para mim aquilo ali foi a pior história, foi a pior jogada do curso da nossa história. Eu não ouvi outra pior, eu não vi outra pior, levando-se em consideração, claro, muitos já entregaram a paçoca, mas numa final de Libertadores, não. Mas não é só por isso, eu queria que você aqui acreditasse em mim, não é só por isso, não é só pelo erro, quer dizer, só, é muito pelo erro também, mas não é apenas pelo erro. Foi colossal? Foi, mas pelas atuações que o jogador teve pelo Flamengo, em função até daquilo que ele propagava ser. Vocês lembram que ele chegou aqui e disse para o Renato que era segundo volante, justamente para poder entrar na vaga do Diego. E ele é muito franzino para ser segundo volante. E vocês se recordam que antes do jogo contra o Palmeiras, eu pedi exatamente a barração dele, porque para mim não se explicava aquilo, e queria o Michael no time. E o Michael acabou entrando no intervalo, quando o Flamengo perdia ali por 1-0. O Michael era o melhor jogador do Flamengo naquela temporada. O Renato sucumbiu à pressão que foi exercida sobre ele e acabou deixando o Michael no banco. Não foi só por isso, foram muitas atuações abaixo da média. E eu queria dizer a vocês, meus amigos, que claro, pode ter a explicação de que ele sofreu um desconforto enorme psicológico para jogar no Flamengo depois daquele erro. Talvez tenha sido isso, mas é aquilo que eu te falei, muita gente superlativiza as informações dele nos jogos que ele faz pelo Fulham. Ano passado ele se machucou, ele voltou a jogar um pouco mais tarde, demorou a se recuperar. Eu confesso que nessa última temporada não falaram muito dele. Eu não sei se ele se apresentou bem ou não, porque como eu falei, por todas as vezes que o companheiro jogava no mínimo córner, numa cobrança de córner, se na cobrança de córner executada por ele houvesse um gol por parte do time do Fulham, as pessoas já diziam que esse gol havia configurado ali uma assistência da parte dele. Uma vez eu vi algo incrível também, um gol do Rodrigo Muniz, a bola realmente começa com ele, mas porque ele recebe a bola e dá um passe de 2 metros para um companheiro que incursionou ali pela extrema direita e acabou passando a bola para o Rodrigo Muniz. Ele deu um passe de 2 metros, aí as pessoas já começaram a multiplicar de que ele havia criado a jogada do gol do Rodrigo Muniz, quando o mérito foi do extremo e do próprio Rodrigo Muniz. Ou seja, é um jogador que a torcida quer. Se você for dar uma olhada no Twitter, você vai dar uma olhada no Instagram, e eu tenho certeza absoluta, até nesse vídeo aqui, vocês vão ver que muitas pessoas querem, e eu realmente não consigo entender a explicação. Outro sim, meu amigo rubro-negro e anti-rubro-negro que está aqui me assistindo, se vier, vai ter a minha torcida. Se vier, vai ter as minhas análises mais honestas. Se vier e realmente entregar tudo aquilo que a mídia, tudo aquilo que as estratégias de marketing dele oferecem, se vier, eu quero aqui dizer para você, vai ter o meu apoio, porque está vestindo a camisa do Flamengo. Eu quero que o Flamengo ganhe e, em hipótese alguma, vou torcer para um jogador que eu tenha realizado uma previsão de negatividade, até porque eu também não estou realizando nenhuma previsão de como ele vai jogar. Eu confesso a vocês que ele é bom de bola, eu confesso a vocês que ele tem um toque refinado, que ele enxerga o jogo, mas no Flamengo, de fato, ele não jogou. Se ele jogou no Fulham ou não, os jogos que eu vi não me encantaram, mas se ele jogou ou não, é outra história. Mas no Flamengo, eu tenho certeza absoluta que ele não jogou.
Então eu não estou fazendo nenhuma previsão de negatividade, caso ele venha. Mas eu devo confessar a vocês que aquela jogada de 2021 não sai da minha mente. Não adianta você dizer que eu preciso relevar, não adianta você dizer que eu preciso esquecer, porque eu vou te dar razão. Realmente eu preciso relevar, eu preciso esquecer. Eu sei que eu vou receber críticas, às vezes até hipócritas, por isso, mas eu prefiro falar a verdade para vocês. Realmente eu não esqueci, não. Então é o seguinte: se vai vir ou não, depende, claro, das negociações que vão ser procedidas pelo Braz e pelo Spinel. Mas realmente o Flamengo está atrás do belga. Aliás, sempre esteve atrás do belga, e o belga também nunca deixou de expressar o desejo dele de retornar ao Flamengo. Inclusive ontem ele estava até treinando com a camisa do Flamengo, e volta e meia ele escreve sobre o Flamengo nas suas redes sociais. Então, se vai vir ou não, depende de uma série de questões. Tio, e a tua posição nesse caso? Meu amigo, vou torcer muito para que o jogador faça uma bela temporada, que ele tenha uma bela estada aqui no Flamengo e que logre sucesso, porque se ele lograr sucesso, é o meu sucesso também. Afinal de contas, eu sou fanático do Flamengo, isso aí não é segredo para ninguém, tá bom? Tem outras contratações por serem anunciadas, e mais tarde às 10h30 na live aqui no canal nós vamos debater sobre isso, tá bom? Um grande abraço para você. 10h30 no canal hoje, terça-feira. Então, um grande abraço para você. Queria pedir mais uma vez a você para deixar o like, para você se inscrever no canal, mas sobretudo para você dizer aí o que você pensa sobre isso, de maneira educada, tentando entender que eu expresso aqui o meu real sentimento. E é realmente um risco quando você fala a verdade. Às vezes as pessoas querem a hipocrisia, e eu não sou hipócrita. O meu sentimento é esse e eu não posso negar. Saudações rubro-negra, meus amigos, até mais tarde às 10h30, live raiz aqui no canal. Forte abraço.